Olá, boa noite. Boa noite, padre. Tudo bem? Graças a Deus, muito bem com você, Samuel. Tudo bem também, padre. O senhor me escuta bem? Sim, estou ouvindo bem. Graças a Deus. É uma honra ter o senhor aqui. Eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, o pessoal de Santo São José também. E a gente fica muito feliz por o senhor ter aceitado esse convite, né? E para Sou eu? tratar de uma temática tão conturbada relativamente, né? E atualmente Uhum. tão em foco de novo por conta desses projetos de lei que o senhor muito bem sabe, né? Sou eu que agradeço o convite que me fizeram. É uma alegria estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos falar sobre o aborto. Exatamente. A gente pode começar com uma oração, padre. O senhor se importa em fazer? Não, nem um pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, uma honra de novo, padre. Só informando, né, ou fazendo aquela breve apresentação, para o José Eduardo, ele é pároco da paróquia São Domingos, em Osasco, correto? E Exatamente. Oi? Exatamente. Isso. E doutor em Teologia Moral pela Universidade de Santa Cruz, em Roma. Né? Então, mais uma vez, é uma alegria a gente estar aqui falando sobre essa temática. E aí eu começo indagando ao senhor justamente diante desse atual contexto em relação à questão do aborto e toda essa tentativa de promulgação, ou melhor, não de promulgar uma lei, mas de ampliar o sentido da já existente, né? De uma maneira que você permita a questão do aborto, é interessante a gente olhar algumas premissas que falam sobre o direito à vida. E a lei natural é uma delas, né? E a lei natural, ela permite que a gente faça uma análise filosófica e ética sem necessariamente haver um contexto religioso disso. Não que não possa haver, mas não há uma necessidade disso. E aí eu lhe pergunto, qual a importância, ou talvez, como o senhor vê a lei natural relacionada à questão do aborto? Uhum. Ora, antes de tudo, o que é a lei natural? Né? É importante dizê-lo porque hoje em dia há muita desinformação, há muita ausência de informação a respeito. Segundo São Tomás, a lei natural é a participação da criatura racional na lei eterna. Ou seja, o universo todo ele é emprenhado de uma lógica profunda. Uhum. Então, se nós analisássemos, por exemplo, uma folha de árvore, a pena de uma galinha, uma molécula de qualquer organismo, o que nós veríamos é que cada uma dessas estruturas está impregnada de uma lógica. E o universo inteiro está impregnado de lógica. As coisas não funcionam, digamos, erraticamente. Existe uma matriz a, a partir da qual todas as coisas se desenvolvem. Uhum. O que é a lei natural? A lei natural é a capacidade que o homem tem, a capacidade racional que o homem tem, de penetrar nessa lógica e de ordenar racionalmente as suas ações. Ou seja, é manifesto que o ser humano é um animal racional Uhum. e que, graças ao seu intelecto, ele pode dar razão da sua própria conduta e agir de um modo ou de outro, ah, a depender de determinadas razões que ele persiga. Uhum. Ora, quando nós dizemos que o ser humano é um animal racional e que ele pode penetrar na lógica do universo e ele é chamado, não é apenas chamado, ele é impulsionado pela sua própria razão a agir racionalmente,
a calcular as suas ações, a planificá-las. Então nós começamos a perceber que a razão, ela não age de modo desordenado. Isso seria Sim. repugnante para a razão. Ou seja, a razão age de acordo com determinados princípios. São esses princípios que estão em nós que regulam as nossas condutas, a depender da nossa capacidade de guiar as nossas condutas pela razão e não pelas paixões. Ora, dentre esses princípios, um deles, o primeiro de todos os princípios é aquele que diz São Tomás: convém fazer o bem e não fazer o mal. Este é o primeiro princípio da razão prática. E todas as criaturas, de algum modo, estão procurando fazer o bem, mesmo que se equivoquem no escolher tal ou qual bem em particular. Dentre todos os bens, o primeiro e inalienável é a vida. O primeiro porque sem a vida não existe nenhum dos outros bens. E inalienável porque ela pertence a cada sujeito, embora não seja autogestada. E, portanto, quando nós contrariamos o princípio à vida, nós estamos implodindo todo o edifício da moral natural, da moral racional, todo o edifício ético, e nada vai ficar em pé. Absolutamente nada. Exato. Foi bom o senhor trazer esses conceitos. Primeiro, definir a lei natural já foi de um valor imenso, né? Porque hoje em dia, como o senhor bem colocou, é muito deturpado o que seria a lei natural. Se pensa que é um naturalismo, se confunde o naturalismo com a lei natural, pelo menos a grosso modo. E o senhor também falou em razão prática que é um termo que tem sido bem resgatado recentemente, né? Recentemente, eu digo, da década de 70, 80 para cá, e fazendo um breve parâmetro em relação aos bens, que o senhor falou também, a gente entra justamente nos grandes nomes agora, digamos assim, da nova tradição da lei natural, chamada dessa maneira. Seria o John Finnes, Joseph Boyle, Germain Grisez, e esses grandes nomes, né? Mais em especial o John Finnes, ele trata justamente dos bens humanos básicos. E dentre os bens humanos básicos, ele fala justamente do bem à vida. Apesar de que para ele não exista uma hierarquia elegível para, a grosso modo, dos bens humanos básicos, a vida, de fato, é o primeiro, né? Do qual os outros dependem. Então, no contexto atual de discussão em termos da temática do aborto, quando se tenta falar de vida, se tem uma dificuldade muito, muito grande de tentar entrar em um consenso, apesar de cientificamente já haver uma certa tendência, de quando começa a vida, né? E a importância do começo da vida humana para se definir quando, de fato, a gente pode estabelecer uma pessoalidade, que é o que vai ser em questão a posteriori no nosso assunto, né? A pessoa humana. Então, a questão do aborto, nesse sentido, padre, a lei natural, ela entende que a vida começa, de fato, na concepção, ou ela pode abranger mais do que isso? Ora, esse já não é um tema propriamente de lei natural. Por quê? Porque nós estamos falando de uma constatação de ordem, nós diríamos uma linguagem técnica, protológica. Ou seja, quando é exatamente que começa a vida humana? Isso é uma questão especulativa. Sim. Ora, essa questão, ela não é a mais relevante do ponto de vista da defesa da vida. Por quê? Porque desde o momento em que existe vida, não interessa se começou a 1 segundo ou a 2, né? Ou a 10. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho ali
um organismo em desenvolvimento e aquela vida que está ali é especificamente humana, não é de um rato, não é de um gato, etc. tal, ela deve ser tutelada e respeitada, mesmo que não se tenha certeza se é, a pessoa está grávida ou não. Então, digamos o seguinte, que uma mulher, ela tenha dúvidas se está grávida ou não. Sei lá, não sabe se está no dia fértil, não sabe se está no momento adequado, alguma coisa desse tipo. Uhum. E ela tem que fazer um procedimento, o qual tenha consequências abortivas. Moralmente, ela não deve fazer esse procedimento. Porque se ela está em dúvida se está grávida ou não, em podendo haver uma vida humana dentro dela, como este bem ele é supremo, né, do ponto de vista dos bens humanos, então ela não é moral ela agir nesse caso. Ela não poderia fazer essa intervenção. Eu dou esse exemplo para que nós percebamos o seguinte: às vezes nós podemos deslocar o debate da defesa da vida para uma questão de tipo especulativo. A vida Uhum. começa exatamente em que momento, né? E aí nós começamos a entrar em especulações cada vez mais complexas. A convicção geral, do ponto de vista protológico, é que a partir do momento em que acontece a fecundação, naquele momento começa a existir uma vida humana, né? Uhum. Porque não é a vida de uma outra espécie. Aquela vida tem uma certa independência em relação ao, demais, ao outro organismo no qual ela está. Ou seja, há uma Isso. identidade genética própria, inalterável, aquele óvulo fecundado começa a dar comandos biológicos para o corpo, ele que começa a governar a situação gestacional, ele vai criando a sua ambiência e assim por diante. Então, por aí nós conseguimos, digamos assim, dizer, olha, nós podemos dizer que a vida humana começa na fecundação. Uhum. Só que mesmo esse juízo, ele é um juízo especulativo. Né? Então nós estamos vendo um novo ser em movimento e a partir deste movimento examinado, nós dizemos aqui a vida, porque há um movimento autônomo. Né? Sim, certo. E, de fato, são constatações importantes, principalmente a questão do perfil epigenético, que é justamente essa identidade única do próprio embrião humano, né, que não é mais um pedaço da mãe ou um pedaço do pai, mas sim um ser por si próprio, que vai dar a fundamentação, de fato, para que a gente possa defender aquilo como um indivíduo desde o princípio. Né? E aí eu quis pontuar essa questão da biologia, da importância desses dados biológicos, né? Porque, de fato, há uma tentativa, às vezes, de ludibriar ou de você, de alguma maneira, identificar o nascimento de uma vida a partir de tal momento. E aí vai entrar numa outra questão agora, que é justamente, se há essa premissa, né, de que é uma vida desde sempre, desde a fecundação, se especula hoje, ou tenta se negar o direito à vida do embrião humano, dizendo que, apesar de ser uma vida humana, não é uma pessoa humana. E há uma distinção, né, entre pessoa e ser humano. E isso eu deixo o senhor comentar mais, mas adentrando um pouquinho nesse sentido, existem grandes autores, né, Peter Singer, por exemplo, que o senhor deve conhecer, que vai negar a pessoalidade do feto. Vai dizer que um recém-nascido ele tem um valor moral e um direito à vida menor do que um porco ou do que um cachorro, né? Devido a ele colocar condicionantes justamente à pessoalidade humana. Ele vai dizer que é uma pessoa somente se tiver capacidade de raciocínio, se tiver autopercepção, se tiver uma série de requisitos que não deixam de ser arbitrários, mas que para a concepção desse autor e de outros também, são que vão
condizer com uma pessoa humana. Então, dentro desse parâmetro, o que é uma pessoa humana, padre, e quando ela começaria, digamos? Ora, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte. Eu gosto muito da distinção que Aristóteles faz entre ato primeiro e ato segundo. Quer dizer, Uhum. nós temos essa história de dizer o seguinte: você pode ter uma vida humana que ainda não é uma pessoa humana, é uma afirmação meramente arbitrária. Quem diz isso, o diz arbitrariamente, porque ele não é capaz, efetivamente, de estabelecer um critério metafísico claro. Por quê? Uhum. Nós somos exatamente quem nós somos, como seres individuais e autônomos, desde o momento da nossa concepção. Uhum. Embora a infusão da alma não possa ser fotografada, por isso que eu disse que é uma questão protológica difícil, né? Porque não pode ser. Como ela é uma ação de causalidade divina, é Deus que cria e infunde a alma, e ele não faz de uma maneira mecanicista, então é Uhum. protologicamente muito difícil de você estabelecer, digamos assim, esse time, né? Seria arbitrário dizê-lo. Mas a partir do momento em que nós estamos vendo o fenômeno vida e vida humana discorrendo, a vida em si mesma é um movimento imanente, teleológico e contínuo. O que nós queremos dizer com isso? Ela é um fenômeno imanente, é um movimento imanente, por quê? Porque ela se dá dentro de si mesma. Ela não transiciona para um outro ser. Uhum. É teleológico por quê? Porque um bebê tende a ser criança, uma criança tende a ser um adolescente tende a ser adulto, um adulto tende a ser ancião, um ancião tende a ser mais Uhum. ancião. Ou seja, ela é um movimento de crescimento, mas ele é um movimento, digamos assim, uno. Por quê? É contínuo. O momento em que a vida fosse descontínua, a pessoa morre. Se nós introduzirmos a descontinuidade nesse movimento, a pessoa morreria. Isso é sinônimo de morte. Então, essas três características são intrínsecas à definição de vida. A vida é um movimento imanente, teleológico e contínuo. Ora, esse movimento ele se dá em função de uma forma, que é o seu ato primeiro. Ou seja, a forma é justamente esse conjunto de perfeições que dizem respeito ao que é um ser humano. Então você veja, alguém que diz assim, um bebê é menos pessoa que um adulto, está dizendo uma coisa totalmente ilógica. Por quê? Porque não existe um adulto que não tenha sido bebê. Sim. Como a vida é um movimento imanente, teleológico e contínuo, no qual não existe seccionamento, ela se desenvolve, ela decorre como um movimento coerente, embora teleológico, nós não podemos, não há nenhum critério objetivo para dizer que alguém é mais alguém por ter vivido mais. Uhum. Né? Do ponto de vista da sua forma substancial. Né? Aquilo que Aristóteles chama de forma substancial. Ou seja, ele é Uhum. um ser humano, ele não é um macaco, ele não é uma vela, ele não é uma estátua, ele efetivamente é um ser humano. Se ele é um ser humano, ele tem a dignidade de pessoa, né? Exato. Que é intrínseca à condição humana. Ora, mas é evidente que o fato de eu ter o ato primeiro não significa que eu sempre terei o ato segundo. Então, por exemplo, se eu disser assim,
eu só sou um ser humano se eu raciocinar. Uhum. Portanto, quando eu estou dormindo, eu sou menos ser humano do que quando eu estou acordado. Ou se eu tive uma congestão cerebral, ou se eu tive um derrame, né? Então eu sou menos ser humano do que uma pessoa saudável. Então, com base nesse princípio, eu poderia matar alguém, por exemplo, que está dormindo, ou que está Uhum. em estado hipnótico, ou que está em psicose, ou que está catatônico, ou que está em coma, ou algo desse tipo. Né? E talvez esses autores, para serem coerentes consigo mesmos, cheguem a essas absurdidades, simplesmente para ter uma coerência, digamos, formal com o seu próprio raciocínio. Uhum. Mas quem diz coisas desse tipo as está dizendo de uma maneira totalmente arbitrária, porque efetivamente você está dizendo o que é uma pessoa a partir de um ato segundo. Ou seja, Uhum. o fato de eu ter uma alma racional não significa que eu sempre estarei raciocinando. Mas eu não posso raciocinar se eu não tiver uma alma racional. Então, a forma racional humana, que é o ato primeiro, ela é condição sine qua non para que eu tenha atos segundos, que são Uhum. decorrentes da minha própria natureza. No entanto, o fato de eu não executar estes atos segundos não significa que eu não tenha o ato primeiro, que é a alma racional. E é justamente por eu ser um ser humano, por eu ter a forma substancial humana, que eu sou uma pessoa. E isso não está baseado em nada que eu faço. Está baseado em quem Uhum. eu sou. Uma dignidade metafísica que eu tenho em mim e que não me pode ser tirada. Isso não me é reconhecido por nenhum filósofo, isso não me é reconhecido pelo Estado, isto é decorrente da minha intrínseca dignidade humana. Exato, exato. O argumento tomista, que nesse mesmo sentido vai, é das potências e dos atos. Né? O ser humano possui as potências todas em si pela própria condição humana. Ele tem potência de crescer, ele tem potência de fazer aquilo que for disponível para um ser humano fazer. Mas não necessariamente ele vai atualizar aquela potência, ou seja, ele vai transformar aquilo em ato. E o fato de atualizar ou não, não desfaz dele ou não deixa ou torna menos humano que o outro. O exemplo é que todos nós temos a potência a falar alemão. Né? Não necessariamente todo homem fala alemão, mas todos nós temos a potência. Então, se o critério, por exemplo, de humanidade se tornasse falar uma outra língua, e por eu não falar, eu poderia ser de alguma maneira tosado. E a potência e o ato envolvem os acidentes também. Os acidentes, no sentido ainda de Tomás de Aquino, vão implicar nos acidentes da natureza que são comuns. Eu posso nascer com algum tipo de deficiência, eu posso adquirir ou por algum acidente passar a ser uma pessoa com deficiência. E isso não tiraria ou diminuiria de alguma maneira a minha humanidade, que é o problema que o senhor colocou. Eu não estou consciente o tempo todo. Eu durmo, eu não necessariamente eu não tenho que executar um ato o tempo todo para ser uma pessoa, né? Porque há níveis maiores ou menores. E se assim fosse, o critério de pessoa, o ato a ser executado para que se fosse considerado uma pessoa, desnivelaria isso. Ou seja, se para ser pessoa o critério é o raciocínio ou a inteligência, digamos, uma pessoa mais inteligente provavelmente seria uma pessoa considerado mais pessoa, entre aspas, do que uma pessoa menos inteligente. E assim a gente colocaria em risco até a questão da igualdade dos homens. Né? Nem todos os homens seriam iguais, no sentido da lei. Né? Então, isso é um problema realmente sério, porque existem autores que, de fato, defendem essa proposição de que a pessoalidade é algo adquirido ou reconhecido por outra pessoa, e não inerente ao próprio ser humano pela sua natureza. Mas É o que, acho que de isso fato... tudo decorre de um erro muito básico que consiste em distinguir entre ato primeiro e ato segundo. Porque, inclusive, eu só tenho potências, eu só tenho determinadas potências,
porque elas são antecedidas por um ato primeiro, que é o princípio a partir do qual eu tenho aquelas potências de ser ou fazer isso. Uhum. Isso é muito básico. Não precisa ser um grande filósofo para perceber isso. Mas se vê que as pessoas que elas se debruçam sobre esses temas, elas não têm capacidade metafísica mesmo, não conseguem analisar as coisas metafisicamente, acabam analisando-as apenas na perspectiva fenomenológica, e aí, fenomenologicamente, pode ser que você não consiga enxergar, né, o fenômeno, né, na sua completude. Exato, exato. Então, nessa questão, padre, a gente tem visto desde 2005, 2012, principalmente, que teve a DPF relacionada à questão dos fetos anencéfalos, né? E recentemente essa tentativa agora do aborto adulto, né? E o senhor tem uma atividade muito grande em termos de palestras, em termos de enfrentamento disso a nível nacional. E dentro dessa perspectiva, como o senhor diria que a gente está vendo ou está encarando, ou melhor, como as autoridades primeiro estão encarando essa questão do aborto, e de modo geral, como a população, que o senhor já teve contato muito maior, como ela encara isso? Se é da mesma perspectiva ou são duas perspectivas completamente diferentes? Olha, o Brasil é um país que ele é dividido, né? Nós temos uma classe que é mínima, uma espécie de elite que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático, que eles têm as próprias ideologias deles, mas é uma parcela ínfima da população, né? Uhum. E nós temos o povo. O povo brasileiro é maciçamente contrário ao aborto. As pesquisas de opinião que se fazem, todas elas demonstram essa realidade. E hora que olhe que essas pesquisas elas são super tendenciosas, né? Elas não são assim feitas para refletirem a realidade, mas sempre para darem uma tônica. Uhum. E todas elas são absolutamente coerentes em dizer que o brasileiro é contra o aborto. E, no entanto, os nossos dirigentes, alguns são assim, abortistas declarados, né? Abortistas no sentido de defensores do aborto, Sim, e sim. acham que o aborto é um direito fundamental, etc. E outros talvez não cheguem a esse extremo, mas pensam que o aborto não precisa ser evitado de uma maneira tão drástica como querem os pró-vidas e como quer o povo brasileiro, né? Uhum. Entendi. E também, padre, hoje também se perpassa uma questão muito difícil em relação ao aborto, porque via legislativa ele não passa, pelo menos a grosso modo, justamente pelo que o senhor colocou. A maioria da população é contra, seria arriscado para quem faz carreira política ou quem foi colocado ali por essas pessoas, né? De alguma maneira defender o aborto lá, por projetos e assim por diante. Então, o que acontece? Se passou a utilizar o judiciário como uma forma de legislar, a grosso modo, né? O ativismo judicial, ele tem, independente do mérito ou não, dos prós ou contras, ele tem contribuído muito para um avanço da amplitude, da ampliação da questão do aborto, sob uma máscara ou um neologismo de direito reprodutivo ou qualquer outro nome, nomenclatura que a gente possa querer atribuir a isso. Então, em 2012, como a gente falou, houve a questão da DPF 54, que versou sobre a questão do aborto anencéfalo, do feto anencéfalo. Em, a grosso modo,
o feto anencefalo ele foi considerado quase como um natimorto, como se não tivesse direito a nada. Por ele vir a nascer morto, poder, ainda durante a gestação, vir a óbito, ou algumas horas, ou minutos, ou meses, que é um pouco difícil de definir, ele vir a falecer. Então, equiparou-se a um crime de tortura à mulher, né? E colocou-se o nascituro como se fosse algo incômodo, algo como um câncer que, de alguma maneira, estivesse ali só para ser retirado, né? Só prejudicando a mulher. Isso via judiciário, né? Que ampliou o entendimento e ampliou o rol de possibilidades do aborto no nosso Código Penal, da maneira como ele está vigente hoje. Então, os argumentos utilizados na DPF 54, eles esbarram exatamente naquilo que a gente vem conversando aqui, sobre a questão da pessoalidade, de você tentar negar que há vida antes de determinada semana ou de determinado mês, né? E, de alguma maneira, colocar o nascituro, o não nascido, como parte que uma outra pessoa tem autonomia para decidir se deve continuar se desenvolvendo ou não. É como se eu decidisse se o meu cabelo, que não tem mais, se meu cabelo fosse crescer. Ou como se algo que tem... eu tenho um pâncreas, eu preciso tirar ou não. Depende só de mim. Então, e a autoridade e a autorização dos médicos de estarem realizando esse procedimento também, e de alguma maneira, diretamente fere os votos que eles fizeram, o juramento que fizeram de defender a vida. Então, de lá para cá, fosse tentando abranger cada vez mais. A gente viu alguns casos de 3 meses de médicos e outros profissionais que cometeram declaradamente o aborto, ou auxiliaram, né, ficando impunes de alguma maneira. E, mais uma vez, a gente entra, e eu queria que o senhor comentasse isso com calma, por isso que eu deixei esse tempo bem reservado para isso, nessa questão, novamente, do chamado aborto adulto, né, como está sendo falado agora, que é uma tentativa de, através de uma série de leis que, entre aspas, aparentam ser benéficas, né, para algum determinado grupo, e são colocadas ou promulgadas em tempos diferentes, de modo que elas não dão aquele susto a primeiro impacto para quem passa despercebido. E nem exatamente utilizam a palavra aborto, utilizam outras palavras, né, de modo a não bater de frente, não trazer aquele despertar da população, digamos assim, que se inflamaria por essa palavra aborto. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que está sendo, o que é primeiro esse aborto adulto, né? Como é que ele está sendo administrado e qual a possibilidade ou uma perspectiva de futuro para isso, da forma como está sendo levado. Ora, parece que o aborto adulto foi aprovado agora minutos Já? faz. Parece Isso. que foi. Mas assim, os nossos legisladores, é meio triste dizer isso, mas é a verdade, né? Há um livro que fala do pós-intelectualismo e o fim da democracia. Um livro americano, em que o autor explica, na verdade, esse fenômeno. Quer dizer, quando as pessoas não são capazes de ler em profundidade, é impossível você ter o exercício da democracia. Justamente porque nós estamos falando de assuntos muito complexos. Ora, quando o autor, eu esqueci o nome dele, escreveu este livro, ele não estava sequer pensando no embate que existe entre a verdade e a ideologia, que é muito mais difícil, é muito mais tenso, porque a ideologia se finge de verdade. Então, para pegá-la, nós precisamos ter uma argúcia muito grande, não é tão simples assim. Ora, o que nós estamos vendo com o avanço do que se chamou abortoduto é apenas o triunfo da chamada política de redução de danos.
ou da estratégia de redução de danos concebida em 2012 pelas ONGs defensoras do aborto, né? Então, percebendo que não é possível um avanço explícito de maneira repentina, ou seja, querer a aprovação do aborto é cada dia mais difícil, porque os deputados sofrem pressão da sociedade civil e a sociedade é contrária à prática do aborto. Então, elas estabeleceram um tipo de estratégia que é muito mais discreta, em que você amplia o conceito de estupro, já que o aborto não é punido quando é praticado em função de estupro. Então você amplia o conceito de estupro e, ao invés de você, nos casos em que não há violência sexual, você tentar um aborto legal, assim, o que você faz é ensinar a pessoa a abortar e depois concluir esse aborto no serviço de saúde. Então, essa é a estratégia de redução de danos, né? E quando você cria uma lei que supostamente vem em defesa da mulher que sofreu agressão sexual, mas você dá orçamento para isso, você cria serviços para atender essa mulher, você diz que o sistema de saúde tem obrigação de atendê-la, etc. Tal, mas dentro do entendimento anterior, já dado previamente. Então você está criando todos os passos para a expansão do aborto sem que haja uma legalização. Exato. Então, quando você diz assim, o aborto não avança em termos legislativos, não avança até que a política de redução de danos não faça o seu trabalho. Uhum. Porque a política de redução de danos, ela é muito sutil. E aí você pode ter, como nós temos agora, supostamente um Congresso muito mais, entre aspas, conservador, como se diz. Eu diria, um Congresso supostamente mais pró-vida. Justamente nesse contexto, você tem o avanço de um projeto de lei que ele é a ocasião para a ampliação dos serviços de aborto. Certo. E é um problema sério essa questão da interpretação legal ou de uma hermenêutica jurídica, porque justamente essas profundidades, essas brechas, que não está dito, pode ser feito. Pelo menos se entende assim. E se não está explicitamente falando do aborto, ou você muda isso de alguma maneira, como o senhor bem colocou, a gente abre a possibilidade para uma interpretação muito abrangente, como o senhor falou. E então, direito reprodutivo pode significar também aborto, né? Saúde reprodutiva pode significar também aborto, porque essas definições elas vão depender de portaria, provavelmente. Então, se o Conselho Regional de Medicina diz que a saúde da mulher também envolve esse tipo de coisa, então, juntando a portaria com a lei, eles podem simplesmente abrir as portas para isso, como o senhor bem falou. E esse era o problema. Essa lei, 1444 agora, né, era o projeto de 2020, ela vinha justamente para que se angariassem, repassassem fundos para esse tipo de procedimento, né, ainda que não explícito. Né? E no último parâmetro, talvez, seria bom deixar claro, padre, para quem assiste agora, a gente, ou vai assistir depois, que não se trata de escolher X ou Y, ou a vida do bebê ou a vida da mulher, né? Que é uma dicotomia que parece que quem defende a vida ou quem é contra a vida do embrião esquece de tocar nesse assunto, que a gente tenta sempre preservar as duas vidas. As duas vidas não podem ser valoradas, como o senhor falou no início da nossa conversa. Eu não posso dizer que um recém-nascido tem menor valor do que um adulto, ou que um adulto tem menor, que tem alguma deficiência, ele tem um valor maior ou menor que o ciclano, e assim por diante.
Se a gente passa a valorar esse tipo de coisa, a gente entra num afunilamento cada vez mais do que seria a vida, do que seria a pessoa e do que seria a vida digna. E a gente entra naquela romantização de que existe uma vida digna e que se não, eu não consigo alcançá-la de alguma maneira, ou não consigo antevê-la num embrião ou num feto, porque ele vai nascer talvez com autismo, por exemplo, eu posso simplesmente valorar isso e dizer que é melhor, entre aspas, é melhor que ele morra, né? Porque ele vai ter uma vida infeliz. E ainda que houvesse uma legalização do aborto, tal como se intenta, a gente vê que não de maneira alguma você teria um controle disso. Tem um livro de final da década de 70, o nome dele é Bebês para Queimar. E o autor foi na época que teve o Abortion Act, na Inglaterra, e o autor era um jornalista. E ele se passou, né, junto com uma colega de trabalho também, como casal. E a partir de então passaram a visitar clínicas de aborto, que já estavam permitidas a funcionar naquela época, com uma série de restrições legais, para verificar como estava acontecendo, se havia esse controle de fato que era exigido pela lei. Né? Isso na Inglaterra, final dos anos 70 e início dos anos 80. E nesse intermédio que eles estão procurando, ela não estava grávida, né? Mas quando ela entrava numa clínica fazer os exames que eram necessários, sempre diziam, quase 90% das clínicas que ela visitou diziam que ela estava grávida, mesmo ela não estando, e sugeriram um aborto, ainda que o procedimento legal fosse uma orientação, primeiro uma conversa, uma orientação sobre a responsabilidade e aqueles requisitos todos que se espera que uma lei exija. Mas pulavam essa etapa e, a partir de então, se sugeria o aborto. E dizia que ela tinha que fazer o quanto antes, senão passaria do período e assim por diante. Né? Chegou ao cúmulo, segundo eles relatam, né, que numa das clínicas que eles visitaram, o médico que estava atendendo falou que já tinha tirado fetos bem estruturados, ou seja, humanamente falando, já eram visíveis, como braço, perna, tudo isso, né? E vivos. Né? E, segundo esse mesmo relato, né, ele diz que foi uma pena, porque eles começaram a chorar, gritar de alguma maneira, e ele teve que jogar no incinerador. Né? E ele diz que é uma pena isso, porque eles teriam dado um bom óleo vegetal, um bom sabão, alguma coisa assim que ele dizia que tinha uma outra utilidade. Então, ainda numa Inglaterra dos anos final dos anos 70, início dos anos 80, né, foi quando a publicação desse livro veio, teve uma ampliação gigantesca dessas possibilidades, porque passaria a ser legal. Não há como se ter um controle, de fato. Né? E a gente entra de novo nesse mérito. De alguma maneira, se perdeu o sentido do valor da vida humana, né? Seja ela qual for. E hoje em dia a gente tem visto várias ocasiões de protesto contra isso ou contra aquilo, né? Com reivindicações valorosas ou não, mas todas buscando, a grosso modo, uma igualdade de tratamento, uma igualdade entre os seres humanos. Né? E justamente nesse momento é quando a gente vê diversas leis como essa e alguns procedimentos que tentam, ao mesmo tempo que resgatar a dignidade de um ou enfatizar a dignidade de um, você tira completamente a de outro. Né? E eu cito também uma comparação que tem no livro do professor Ivis Gandra, que fala de um autor, salvo engano, foi o Roberto Vidal, que é filho dele também, advogado. Ele diz o seguinte, que os argumentos utilizados em Roe vs. Wade, que foi o que possibilitou o aborto nos Estados Unidos, a grosso modo, são exatamente os mesmos argumentos utilizados num outro caso americano pela Suprema Corte, um chamado caso Dred Scott, que foi da tentativa de emancipação de um negro americano. Né? Ao fim e ao cabo, em relação aos argumentos, o argumento para que ele continuasse sendo escravo foi que ele pertencia, né, a outra pessoa e que o dono dele, o senhor,
tinha o poder, a autonomia de fazer o que ele quisesse, que é exatamente o mesmo argumento usado no Roe vs. Wade, que era parte do corpo da mulher, que ela devia ter autonomia, que era melhor que ele vivesse sobre a égide dos seus patrões, dos seus senhores, do que fosse colocado ao mundo de qualquer maneira, visto que ele poderia sofrer uma série de discriminações maiores ainda e ser infeliz. Então é melhor que ele fique como escravo. E da mesma maneira, é melhor que o embrião não tenha sua liberdade, não nasça, seja eliminado ali, porque ele vai ser infeliz. Então, os argumentos, a base argumentativa foi exatamente a mesma. E a gente pode fazer a comparação com o Holocausto também, que teve a questão do preconceito e tudo mais, falando em quem é humano ou quem não é, e assim por diante. Então, são coisas graves que a gente deve atentar quando a gente estiver fazendo uma leitura sobre esses assuntos. E eu queria que, para a gente ir para a parte final, que o senhor comentasse, de alguma maneira, a sua perspectiva daqui para frente, em relação à questão do aborto, e o que o senhor recomendaria para aqueles cristãos que estão tentando, de fato, fazer algo contra isso, ou, de alguma maneira, tentar reverter isso. Ora, eu acho que nós vamos ter um desafio bastante grande, que é agora, proximamente no Supremo Tribunal Federal. Nós temos a DPF 442, que está pendurada, né? Nós teremos a troca da presidência do STF em breve, acho que em outubro, novembro. Então, aqui nós temos a possibilidade de realmente ter uma ampliação legal mesmo, né, do aborto, e esse é um dos maiores perigos que nós temos. Do ponto de vista legislativo, sem dúvida, hoje, com a aprovação do PL 1444, não sei se o 1552 será votado também, está na pauta, e a versão que foi para plenário, o que está para ir a plenário é bem pior do que a anterior, que nós estávamos criticando, então isso também representará alguma dificuldade para nós, né? Então, não sei se vai ser mais conveniente pedir o veto, ou se vai ser mais conveniente, enfim, tentar reformar essa disposição, não sei. Nós ainda não temos tempo não tivemos tempo para pensar claramente nesse assunto. E do ponto de vista do executivo, existem já disposições feitas anteriormente em governos anteriores que poderiam ser reformadas. Talvez fosse algo interessante a ser feito agora, muito embora o que nós estamos vendo é que, infelizmente, as forças que militam pelo aborto, elas estão sendo muito mais fortes, muito mais descaradas, e portanto vai ser um embate mais profundo, mais enérgico, digamos assim, que nós teremos aí pela frente. Bem, então o que a gente espera é que essas coisas caminhem de acordo com a vontade de Deus, né? Acho que a gente faça a nossa parte em conhecer um pouco melhor do que o que os estudos podem nos fornecer em relação ao embrião humano, a vida como um todo, né? Que nós defendemos independentemente de orientação ou qualquer coisa nesse sentido, que reforço que a gente defende as duas vidas sempre, da mulher, que tem um papel fundamental e maravilhoso na gestação, na criação de um novo ser, né, junto com o pai. E a questão da família é importantíssima para que se tenha uma estrutura, para que diminua o recuo, ou a pessoa desamparada a recorrer sempre à última instância, que é o aborto, né? De algum modo, a gente presume que ninguém quer fazer, né? São situações que esporadicamente colocam pessoas nessa situação, que a gente deve também zelar para que diminua esse tipo de coisa, né? Que a gente fazendo nossa parte também, trabalho de formiga pequeno, conscientizando, conversando, né? Trabalhando as famílias, trabalhando tudo isso, para que possa, de alguma maneira, a longo prazo, né, na vontade de Deus, ocorrer como Ele quiser.
que a gente possa fazer a nossa parte na luta pela vida. Padre, muito obrigado por aceitar. Para mim foi uma conversa ótima, um assunto muito relevante. Em nome do Centro São José, eu agradeço de novo a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor tem uma rotina bem pesada, eu acompanho também, questão das missas e atendimento e assim por diante, tem a sua paróquia, né? Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade, que Deus abençoe a sua vocação, lhe dê forças, garanta aquilo que for necessário e preciso para a sua santificação. Agradeço a atenção. Acho que nós precisamos todos continuar muito vigilantes, fazendo o nosso apostolado pró-vida também, junto às pessoas, junto às mulheres, junto à base da sociedade. E eu tenho certeza que essa é uma luta que vai bastante longe e nós temos muito caminho pela frente. Obrigado mais uma vez, Padre. Você pode Sou eu dar que um aviso agradeço. final? Claro. E pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite. Amém. Boa noite, Padre. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado a todos que assistiram também. Deus abençoe a todos. Até mais.